Depois de você avaliar as possíveis cobranças indevidas, ver se aquela cobrança está certa ou se está errada e você constatar que ela está errada, ou seja, existe algum erro lá, você entendeu o porquê, você entendeu o motivo, tem lá uma evidência, você tem como confirmar as informações, você olhou o contrato, aí você se depara de como ter certeza dessa cobrança indevida. Só que você fez e já está certo, existe uma cobrança indevida. Então, o que é que eu vou fazer agora? Primeiro, contesta aquele valor junto à prestadora. Liga para o atendimento, passa as informações, diz, esse valor está errado por causa de XYZ e eles devem fazer essa tratativa. Você pode pedir um novo boleto. Você abriu a contestação e você diz, me manda um boleto para eu pagar o valor correto e a gente segue com a contestação. Mas normalmente a prestadora ela não vai fazer isso. Ela vai dizer, você não precisa pagar não, espere que a gente vai avaliar essa contestação, o setor vai fazer essa avaliação, essa análise e vai lhe passar um retorno, você não precisa pagar. Porque dentro desse prazo de contestação, você como usuário não é obrigado a fazer qualquer pagamento daquilo que está sendo contestado. Após a contestação ser finalizada, quando existe o prazo, por exemplo, de resposta, que são de 30 dias. Então, até 30 dias a prestadora deve te responder e deve passar as informações. O novo boleto, as informações de cobrança, como é que você deve fazer o fluxo e, se passar de 30 dias, o correto, a lei, a regulamentação diz que a prestadora deve simplesmente fazer a correção e te mandar um novo boleto. Mesmo que depois ela avalie que aquilo, por exemplo, não deveria ser indevido, mas eu nunca vi nenhuma prestadora fazer isso. E eu já tive situações que passou e muito do prazo, passou meses de uma reclamação e mesmo assim não houve esse ajuste da fatura para pagamento do valor correto. E aí existem diversos cenários, mas depende muito da prestadora e do tipo de reclamação que você está fazendo. Como essa reclamação que eu fiz era uma reclamação com diversos erros, eu até compreendo certa demora, mas não tanto. Mas você normalmente vai ter uma quantidade de erros menor e você vai conseguir ter essa resposta da prestadora dentro desse prazo de 30 dias. Porém, lógico, ainda existe possibilidade de passar desses 30 dias, mas você tem isso como base. E o prazo de contestar uma fatura, ou seja, um documento de cobrança veio e você tem lá a data de vencimento, por exemplo, dia 18. E aí você, tendo esse boleto, essa cobrança, você pode contestar até o prazo de 3 anos. Então, se você recebeu aquela cobrança nesse mês, você tem daqui até 3 anos para fazer uma reclamação conforme a regulamentação da Anatel. Então você pode fazer isso. Aí você para e pensa, caramba, então eu não preciso fazer auditoria todo mês? Precisar? Não precisa. Mas é uma ação interessante. Porém, se você hoje, vamos supor, não tem ninguém tomando conta do serviço de telecomunicações e a pessoa entra para fazer atividade ou você vai entrar em uma organização, você consegue analisar até 3 anos atrás e fazer essa avaliação e ver se está tudo correto, se está incorreto, você consegue enxergar como está a situação. Eu já vivi situações que quando eu fiz isso foi uma economia muito grande para a organização, para alguns clientes, porque não se tinha um trabalho de auditoria, de olhar aqueles valores com uma forma diferenciada e com um olhar normalmente mais especializado, ou seja, um especialista olhando aquela informação e enxergando quais são os pontos incorretos. Mas entenda que existe o prazo para contestação e sempre anote todos os protocolos. Se você fez qualquer reclamação, anota o protocolo, de vez em quando tem até 2 protocolos e peça a gravação. Você ligou para contestar, existiu uma posição, peça a gravação daquela chamada. Se você receber um retorno da prestadora sobre aquela situação, também peça a gravação. Você tem direito de uma chamada recebida ou de uma chamada feita por você. A prestadora fez contato com você, peça a gravação. Tenha tudo isso guardado se você precisar de qualquer comprovação. Porque existem situações que acontecem em que a prestadora ela não corrigiu. A prestadora ela não aceitou seu argumento, independente de qual seja, e aí você precisará entrar, vamos assim, iniciar um processo jurídico. E aí o advogado provavelmente vai querer vários argumentos, várias evidências para poder justificar aquela situação. E aí
com essas informações de sua posse, aí sim, a área jurídica da empresa vai conseguir fazer algo diferente das instâncias normais, que é você abrir uma reclamação na prestadora. Lembrando que essa contestação você abre com a prestadora. Não resolveu? Você tem, por exemplo, a ouvidoria, tem a Anatel. Em último caso é que você vai normalmente para o meio jurídico. Mas, identificando a cobrança indevida, faça isso porque é o mais adequado para você conseguir resolver. A maioria das reclamações abertas na prestadora, elas são resolvidas ou tratadas, vamos dizer assim, de maneira que esclareça as informações para o usuário, para o gestor de telecom ou administrador do contrato. Mas existem aquelas também que, se você for colocar em percentual, é um valor considerável e que precisam de outra tratativa, seja ouvidoria, Anatel ou até para o meio judicial. Existem muitas reclamações das prestadoras em todas as esferas, isso ninguém tem dúvida, mas iniciando o processo, faz isso aqui, você vai ter uma resposta, uma posição para poder tratar aquela demanda, aquele problema que você está tendo.